em orgânicos. E a gente vem exatamente com a proposta de universalizar a alimentação consciente, né, facilitar esse trajeto entre o produtor local e os consumidores aqui da cidade, e é através de uma plataforma que a gente conecta esses dois mundos, né? Nossa plataforma, a gente disponibiliza listas, que é onde a gente divulga os produtos que os produtores estão produzindo na época, e é através da demanda, né? Os clientes vão lá, eles selecionam o que eles querem comprar na época, eles selecionam onde eles vão retirar os produtos, né? Inclusive a Carbonara é um ponto de retirada, e aí quando eles compram, né, a gente manda para os produtores, falando assim, olha, vai ser isso, 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 e aí não tem nenhum problema de desperdício, nem nada desse tipo. No caso, pode ser pessoa física mesmo, qualquer um. Sim, qualquer um, você mesmo. Inclusive, a gente está até com lista aberta de cestas de orgânicos da Ana. E é muito simples, é bem fácil, você vê lá todos os produtos, o que tem cada um, quantidade que vem em cada cesta, e é só você ir lá, eu quero esse, escolhe como de pagamento, onde você quer retirar, e tá comprado. Eles vêm de carona, né, de quem faz trajeto, e o produtor consumidor, então fica muito mais barato. Assim, a gente está conseguindo reduzir cerca de 34% do preço de orgânico no mercado, na feira. É bem caro, então infelizmente a gente ainda não consegue democratizar tanto, mas já melhora o acesso a alimentação ecológica. Está crescendo agora, já tem cara assim, né, os produtos que vêm do supermercado. Então, quando a gente trabalha com a economia colaborativa, né, a gente diminui essa questão do custo. E também com essa proposta, né, de diminuir o custo dos alimentos orgânicos, que é muito isso que afasta as pessoas, né? Aí você pensa, não, isso é muito caro, não, isso mais o quê? E aí isso afasta, né? E ela acaba que fica se envenenando com os agrotóxicos, enfim, transgênicos, outras coisas que vêm dos alimentos hormônios. Então, é bem essa a proposta. E a gente está nas redes sociais, né? Então, a feira é online, o produtor ele não tem propriedade, não tem mais gasto com aluguel de barraca, com a exposição, com a ida até a feira, de gasto local, combustível. E a gente tem a divulgação deles na rede social, que às vezes a imagem deles fica um pouco apagada. Então, a gente faz essa coisa de humanizar o consumo, né? A gente divulga a Dona Juju, porque aqui fez a geleia. É você saber ter a consciência de onde está vindo aquilo que você está comendo, né? Além de você saber o que você come, você sabe quem é que produz. E com isso, não fica aquela tensão toda que sempre que a gente vai no mercado, que alguém vai comprar uma bala. Pode, porque tem tal coisa. Sim, tem muita coisa, é muito industrializado, né, os alimentos de hoje em dia. Então, quando a gente compra um produto orgânico, fresco, que vem do produtor, você não tem muito mistério. Se você olhar aqui o rótulo, quase não tem ingredientes, inclusive não tem nada químico, é muito simples, é a banana, é o açúcar orgânico, suco de limão, é isso. Diga-me o seguinte, para vocês aceitarem um produtor na plataforma, vocês vão ao local para ver se a produção é realmente orgânica? Porque tem muita gente aí dizendo que é produto orgânico, mas não é efetivamente. Então vocês visitam o local. É uma delícia. Por exemplo, Eu por exemplo, no caso de um produto uma geleia. industrializado, podemos dizer, Sim. manufaturado, sei lá, ou não que a gente usa. Mas vocês vão lá ver a linha de produção, realmente. Que bom. Isso é importante, não é? Sim, é uma aproximação muito grande dos nossos produtores com a gente, né? A gente está sempre, ela até responsável por essa relação de clientes, com produtores, a gente tem essa possibilidade muito grande, até porque para acompanhar, né? Saber se está gostando de estar com a gente visita antes o local, vai diretamente conversar com eles antes deles entrarem para a plataforma. Também tem a questão do selo de produtos orgânicos, né? Que a gente tem como prioridade, pelo menos até então. E é basicamente isso, a gente conhece, a gente prova, a gente mostra, é bem legal. E o selo? Quem é que consegue esse selo de produto orgânico? A gente está trabalhando com produtores que já têm selo. A gente pensa, só que o selo é mercado. A gente pensa em pensar numa outra forma, talvez seja até que conhecer uma alternativa de
confianças entre eles mesmos, que eles possam certificar os outros, para que seja agroecológico, sabe? Mas quem é que concede esse selo atualmente? Qual é o órgão? Você sabe? São certificados mesmo. Dona João está com certificado da Biro, eu acho. Ah, sim, são algumas empresas certificadoras, né? Da Biro Ah. também. Mas não funciona de uma forma assim, como você vê, no caso de vários, né? Por exemplo, tem o José, tá? E eles se uniram e, no caso, tem tanta confiança neles que aquilo ali já gera um jogo. Pode ser dessa forma. Pode, claro que pode. A gente está pensando em mecanismos diferentes para porque realmente é caro, né? E é difícil. Porque, no caso, juntando todos eles ali, a pessoa já vai saber se adquirir um produto vai ser orgânico, já sabe a procedência, que já está certificado. Você trabalha até com uma associação, né? Isso, esquece. Que é onde o ativismo. Você sabe falar sobre Eu essa tava, certificação? então, antes do papo começar, eu estava justamente falando, minha amiga Carol, se estiver assistindo, ela é advogada, ela tem um escritório que trabalha basicamente com certificação de pequenos produtores e ela vai saber explicar melhor, mas basicamente é isso mesmo, né? Normalmente o pessoal forma uma cooperativa, uma associação e tem alguns institutos que fazem certificação ou através da criação da cooperativa e da associação, eles próprios podem se auto-certificar. Mas tem alguns modelos de auditoria, né, vamos dizer assim, que você tem que comprovar, né, para você dizer que é orgânico, independente de ter selo, não ter selo, enfim, em algum momento você tem que comprovar, né, a terra, se tem a contaminação de solo, e etc, etc. Isso tudo ela saberia explicar melhor, mas eu sei que funciona mais ou menos assim. Então, mas é muito baseado na confiança mesmo, né? Tem muitos pequenos produtores que, mesmo se organizando em coletivos, por diversas razões, não conseguem certificação, mas tendo a relação de confiança entre eles e os consumidores, isso vale, né? Então, é mais isso, você saber de onde está vindo o seu alimento e como ele é feito. Então, se você estabelece essa relação, está resolvido. No caso dos produtos veganos, por exemplo, de vez em quando surge uma polêmica. Às vezes aparece um produto e lá fica assim, vegano. E aí há uma discussão lá nos grupos lá do Facebook, né? Mas como isso não é vegano? Porque a empresa não é vegana. A empresa faz testes em animais, aquele produto específico não tem nenhum ingrediente de origem animal. Só que a empresa faz testes em animais para outros produtos. Então, aquele produto não pode ser considerado vegano, segundo eu acho que a maioria dos veganos, né? Tem um ou outro que discorda um pouco desse conceito, né? O produto é vegano, mas é produzido por uma indústria não vegana. Então seria vegetariano estrito. Sim, exato. Mas o detalhe é que aparece o produto lá vegano. Então há uma polêmica grande com relação a isso. E vocês devem ter um cuidado grande no portal de vocês, né? De ter uma certificação mesmo, né? Por isso que vocês vão ao local para... Com certeza, a gente divulga bastante isso. A gente lá, bom produtor, a gente tem nosso Instagram foto, né? Porque a gente tem muitas visitas, outro mês a gente passa lá. A gente tem uma facilidade, né? A gente é aluno do CEPET, então às vezes a gente consegue um carro para poder levar a gente até o local, né? O carro, é muito bom. Eu tenho gente ligado para facilitar muito essa conexão do nosso projeto, né, com os nossos produtores. Assim, tecnicamente, eles são beneficiados, né, do projeto. A gente já tem uma outra visão, né? Eles são nossos parceiros. A gente merece aprender. A gente também tem como objetivo sair desse projeto, sair da NAP, sair para frente, virar uma startup, né, e realmente botar para frente, porque dentro da NAP, geralmente os projetos começam, tem um meio, tem começo, meio e fim. Tem mais que o projeto acaba. Mas
tempo para o outro. E a gente planeja que começando o ano vem a gente consiga já pensar no CNPJ, já virar um modelo de negócio social. A gente consiga se autossustentar financeiramente, mas garantir esse impacto social forte. Tanto ajudando os produtores a fazer essa divulgação nas redes sociais, as pessoas. Muita gente não conhece o nome ainda, mas muita gente não sabe da importância de estar conseguindo Deveriam se assustar com o transgênico, né? Cheio de hormônios, né? Aquilo ali deve ser um tempero para eles. É como produto vegano, vegetariano, né? Nossa, isso é horrível. Tem esse medo, não tem mais seu braço, né? Sim, exato. Quais são os pontos onde vocês já estão distribuindo? Uhum. Tem mais 4 pontos de vida. A Inax, que é dentro do CEPES, Maracaboço, isso, Maracaboço, o One on One Coworking e o Darmazé. Eu vou dar uma sugestão de um outro ponto, que é a Casa Anitta, que fica no Grajaú, que eles já estão com algumas cestas virtuais de outros produtores, que eu não sei quais são, mas acho que é um espaço, é uma casa colaborativa que funciona lá. Hoje eu deveria estar lá, inclusive, porque além de estar aqui na Casa Nara promovendo a virada vegana, eu sou hortelão urbano também. Tem uma horta urbana que acontece lá na Praça de Mandorrego, que está completando 3 anos hoje, né? No segundo domingo de cada mês. O pessoal deve estar lá, né? A gente, enfim, faz o nosso mutirão no segundo domingo de cada mês junto com a feira que acontece ali na Praça de Mandorrego. Eu não pude estar lá porque eu estou aqui, né? Mas enfim, o pessoal está lá celebrando. A Feira de Zepex está comemorando 9 anos, a Casa Anitta também está comemorando, enfim. E é um espaço super bacana que, assim como aqui, a Casa Nara também tem muitas vivências bacanas lá de cursos, de bate-papos, de encontros. E eles também estão abrindo espaço para receber essa proposta de receber sacola virtual. Então, acho que é um lugar que vale a pena vocês procurarem. Com certeza. Tem a Casa Gaia no Meia. Casa Gaia. Tem um coletivo que começou a atuar em Laranjeiras, que se chama Terra. Eu esqueci, é uma sigla. Todos... Não, como é? Gente, eu não vou lembrar. Transformação de empreendedorismo em rede rumo à abundância. Alguma coisa parecida com isso. Então, eu não vou lembrar todos. Tem o Goma também aqui no centro. Não sei se eles teriam capacidade ou interesse em participar, mas eu não vou lembrar de cabeça. Mas tem vários outros pontos que podem servir de apoio para escoar a produção de vocês. E tem uma rede de produtores que pode se interessar. Inclusive, eu tenho até um para indicar também. Tem um amigo que estava querendo fazer um programa de CSA. Ele tem um sítio em Miguel Pereira. Não sei se a logística para vocês fica complicada. Revelar o nome do sítio. E ele chegou a abrir uma campanha para o pessoal se cadastrar, para participar da rede do CSA. Ele não chegou a conseguir implementar, porque não conseguiu um quórum suficiente para justificar a operação, mas acho que ele teria interesse em ter mais essa forma de escoar a produção dele. Então, né? Tem a Fazenda Utopia, que são veganos, fazem parte do coletivo das feiras, que participam. Las Vegas, talvez, se interessa? Las Vegas pode ser um ponto de escoamento. Tem o Boteco Vegano na Lapa, que fica na Rua do Riachuelo 109,
que é ponto de encontro dos veganos todos. Bem lembrado, né? Muito legal, né? Porque tem a maneira de eles conhecerem o nosso. A gente, eu sei de muita coisa, mas aqui assim, a memória não ajuda. A gente está em contato. Quem estiver assistindo, se tiver interesse em ser consumidor do Nômade ou produtor para participar, entre em contato. Ok? Opa, peraí, fala aí. Nosso site é www.onomad.co. Lista está aberta, corre lá. Vocês não têm página Então no é isso, gente. A gente está aqui na Virada Vegana. Estamos aqui no bate-papo com produtores de produtos livres de tóxicos e químicos e transgênicos, pensando em formas de escoar a produção de forma a tornar menor o custo. Então, esse é mais um meio de fazer isso. Então, cheguem aqui também para participar. Hoje tem bastante coisa legal rolando aqui na Casa Nahara. E é isso. Valeu. O Vovô Vegano daqui a pouco vai estar falando sobre sustentabilidade e veganismo, não é isso, vovô? Isso. Então, venham para cá. Bom, então, e quem quiser se inscrever para participar, indicava lá um link para fazer a inscrição, né? Aí eu fiquei pensando assim, os ambientalistas, de maneira geral, nunca falam que um dos grandes problemas, um dos grandes causadores do desmatamento, do aquecimento global, etc., um dos grandes causadores disso tudo é a pecuária. E, raramente você vê um ambientalista falando sobre isso, né? E eu sou arquiteto, não tenho uma formação assim em ambientalismo, né? Mas eu pensei que eu vou me inscrever para falar sobre veganismo e sustentabilidade. Bom, me inscrevi e alguns dias depois veio um e-mail lá dizendo que a minha proposta tinha sido aprovada e tal. Poucos dias depois veio outro e-mail dizendo que a minha apresentação, meu bate-papo, seria na Casa Nahara. Eu não conhecia ainda pessoalmente, mas já conhecia de nome. Algumas pessoas já tinham falado na Casa Nahara e eu já pretendia vir aqui, né? Quando eu soube que esse bate-papo seria aqui, eu fiquei felicíssimo, né? E na semana passada eu tive a oportunidade de vir aqui pela primeira vez, porque um amigo meu, eu sou contador de histórias, né, também, e um amigo meu veio aqui fazer uma palestra, o Gregório é o papa da contação de histórias, sabe? Aí eu vim aqui conheci no sábado da outra semana. Bom, eu sou arquiteto e contador de histórias. Eu tenho, já falei para todos, eu tenho uma página no Facebook e no Instagram chamada Vovô Vegano. No Facebook eu comecei há 1 ano e 3 meses, aproximadamente, e já estou com 13.400 e poucos seguidores, né? No Instagram eu entrei recentemente, eu tinha uma certa, sei lá, aversão ao Instagram, mas acabei entrando. Mas enfim, e eu tenho 72 anos e há 22 eu parei de comer todos os tipos de carne, de um dia para o outro. Assisti a uma palestra, há 22 anos isso, sobre o consumo de carne. Na realidade era uma casa espírita. Eu não sou espírita, mas a minha mulher era, né? Aí eu fui lá assistir essa tal palestra e eu fiquei impactado. Ele sugeriu que nós lêssemos um livro chamado A Fisiologia da Alma, do Ramatiz. Comprei o livro e logo nas primeiras páginas eu decidi que ia parar de comer todos os tipos de carne. E parei de um dia para o outro. Infelizmente, continuei comendo queijo, ovos, consumindo leite, porque eu não tinha ideia da crueldade que existe na produção desses alimentos. Eu falo alimentos entre aspas, porque para nós animais não são alimentos, né? Enfim. E durante 16 anos eu não conheci nenhum ovo lácteo vegetariano e muito menos vegano. Só há 6 anos é que eu vim conhecer alguns veganos pelo Facebook, depois pessoalmente numa festa junina, em julho de 2012. Teve uma festa junina, um arraiá
junino lá em Botafogo. Lá, sim, eu acabei conhecendo algumas pessoas que eu já conheci pelo Facebook. E aí começamos a conversar e eu falei, mas se tiver algum erro, o conceito de veganismo surgiu em 1944, criado por Donald Watson e Elsie Shrigley, fundadores da Vegan Society britânica. O conceito de vegetarianismo aceito naquela época baseava-se na abstenção total do uso de alimentos resultantes da morte de algum animal. Porém, eles aceitavam o consumo de leite, ovos, porque não causavam a morte de nenhum animal. Mas a Vegan Society cunhou a seguinte definição: veganismo é um modo de vida que procura excluir, na medida do possível e do praticável, todas as formas de exploração e crueldade dos animais para alimentação, vestuário ou qualquer outro propósito. Esse, na medida do possível e do praticável, é importantíssimo. Às vezes, alguma pessoa pergunta, mas você mata barata? Ora bolas. Ora bolas. Depende da situação. Tem situações que não tem outro jeito. Você usa medicamentos que são testados em animais. Ora bolas. Em algumas situações, não tem outro jeito. Por isso que esse dentro do possível e do praticável é fundamental, é importantíssimo. A pessoa não vai deixar de tomar um remédio que foi testado em animais, porque a pessoa... É diferente do sabonete. É diferente do sabonete. Sim, o sabonete não. O sabonete, a gente compra sabonete que a gente sabe que não são testados em animais. Se usar o sabonete, não vai morrer. Bom, A distinção. eu peguei aqui um texto assim, resumindo, né? Sustentabilidade é um termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos sem comprometer o futuro das próximas gerações. Ou seja, a sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e material sem agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no futuro. E eu peguei aqui um texto de uma página que existe no Facebook e no Instagram chamada Médicos Vegetarianos. Nesse caso, o termo vegetarianos Se refere à alimentação. é usado no seu sentido real, que é sem a inclusão de leite, ovos e mel. Porque a maioria das pessoas usa o termo vegetariano no lugar de ovo lacto vegetariano. Mas o vegetariano, na realidade, não inclui leite, nem ovos, nem mel. Nessa página Médicos Vegetarianos, na terça-feira passada, que foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, essa página publicou a seguinte postagem no Facebook e no Instagram. Ética é a manifestação da saúde moral. Pessoas éticas empenham-se em materializar a justiça nas suas menores escolhas. Um mundo mais ético é um mundo mais saudável, com pessoas mais tranquilas de que os seus direitos serão respeitados. Todos nós teremos pessoas mais éticas à nossa volta. Isso reduz o estresse e nos traz a segurança de poder conviver e confiar no outro. A redução do estresse resulta em pessoas mais saudáveis. E a ética não se aplica somente à nossa espécie, mas a tudo e a todos os seres que nos cercam. E o meio ambiente? O que tem a ver com saúde? Em um meio ambiente degradado, não há saúde que se sustente. O nosso corpo faz parte do meio ambiente e com ele interage durante todo o tempo, através da respiração que nos rodeia, através da hidratação com as águas que nos cercam ou das nossas escolhas alimentares diárias. Podemos respirar um ar puro que nos permite fazer plenamente as nossas trocas gasosas ou um ar tóxico e degradado pela poluição. Podemos beber águas límpidas que hidratam sem envenenar ou poluídas pelos dejetos criados pela sociedade. Podemos nos alimentar de alimentos vindos da terra ou de alimentos transformados e eternizados nas prateleiras. A produção animal destinada à alimentação humana
é uma das principais responsáveis pela degradação do meio ambiente. Não existe saúde sem ética e meio ambiente. E eles terminam assim. E é por isso que nós, dos médicos vegetarianos, convictamente levantamos a bandeira de uma alimentação saudável, mas, acima de tudo, ética e sustentável. Uma alimentação que não faz sofrer para prover nutrientes e não devasta os nossos inúmeros recursos não renováveis para satisfazer o prazer do paladar. Sem ética, a humanidade está doente. Sem meio ambiente, sequer existiremos. Que cada dia mais médicos sintam-se convidados a não só tratar doenças, mas também defender a saúde moral, física e do nosso planeta como um todo. Eu achei esse texto muito bonito e pertinente ao Dia Mundial do Meio Ambiente, como foi na terça-feira passada. Por isso que eu resolvi trazer. Bom, eu peguei no site da Sociedade Vegetariana Brasileira, vegetariana, nesse Estrita. caso, também usado no sentido de vegetarianismo estrito. Né? Aliás, um dia desses eu fiquei pensando assim, existem vários tipos de brasileiro. Existe o luso brasileiro, o nipo brasileiro e o brasileiro estrito. Não é? Porque os veganos falam, existe ovo lacto vegetariano, existe lacto vegetariano, existe vegetariano estrito. Não precisava nem usar o estrito. Eu acho que vegetariano é vegetariano. Mas existem confusões o veganismo surgiu por conta da confusão que se fez em torno do termo vegetariano. Sim. Então, assim, é importante frisar essa questão para deixar claro, porque hoje, quando você vai num restaurante ou coisa que vale, quando tem opção vegetariana que já ainda não é tão comum, quase que invariavelmente você encontra ali queijo, ovo, alguma coisa do gênero. Não, diz que coloca vegetariano, acho que resolveu o problema, né? Mas invariavelmente, quando eu vou a algum restaurante, eu olho lá, aí eu chamo o garçom e pergunto. Mas leva ovo, leva leite? Normalmente eles não sabem responder. Aí eu vou até a cozinha, pergunto, aí descobre-se, né, que tem alguma coisa, aí dá para modificar? Aí modifica, né? Mas é um trabalho, né? E é importante frisar essa diferença, porque realmente, né, pela etimologia, né, vege, né, não deveria incluir nada de origem animal, né? Sim. Mas isso se naturalizou, vamos dizer assim, então é sempre importante você reforçar, né? Vegetariano estrito ou vegano, né? Sim, e eu sou brasileiro estrito. Isso aí eu já acho uma definição um pouco mais complicada, porque assim, dada a miscigenação total, né, que houve na formação do povo brasileiro, o que seria um brasileiro estrito? É difícil saber, né? Só o índio, né? Só o índio. Muito bem. Então, eu peguei alguns tópicos e vocês, por favor, me interrompam a qualquer momento que quiserem para a gente conversar sobre isso. Então, eu peguei um texto lá da Sociedade Vegetariana Brasileira que diz assim: a criação de animais para consumo é ambientalmente desastrosa. Uma das formas mais eficazes de mudar os nossos hábitos em favor do meio ambiente é, sem dúvida, adotar uma alimentação vegetariana. Veja de maneira simples, isso é o que está escrito, né? Veja de maneira simples e resumida o impacto ambiental causado pela alimentação carnívora. Então, eles têm lá no site essa imagem que diz assim: o impacto ambiental causado por um dia de uma alimentação não vegana, considerando 24 gramas de... Isso é uma alimentação por um dia, né? Considerando 24 gramas de ovos, 311 gramas de carnes e 430 mililitros de leite e derivados. Isso, obviamente, é uma média que eles pegaram. Então, uma alimentação dessa emite 14 quilos de CO2 jogados na atmosfera, equivalentes a 100 quilômetros rodados num carro comum. Quer dizer, você, por uma alimentação dessa, é o mesmo que você
dirigir um carro por 100 quilômetros. 7 quilos de grãos, principalmente soja, usados predominantemente como ração para os animais. Então, você, quando está consumindo esses produtos animais, você está consumindo indiretamente 7 quilos de grãos num dia. 24 metros quadrados de terras que foram desmatadas para produzir aquela sua alimentação diária. E 3.400 litros de água, equivalentes a 26 banhos de 15 minutos. Isso aqui, obviamente, são médias e que dependem muito de pessoa para pessoa, né? E eles seguem, começando pela água. Nossos esforços cotidianos para reduzir o uso de água em casa e no trabalho são importantes, mas tornam-se quase insignificantes comparados à eliminação da carne do cardápio, uma vez que são utilizados entre 10.000 e 20.000 litros de água para produzir 1 quilo de carne. Bom, nesses anos que eu comecei a me preocupar com os impactos causados pela pecuária, eu cheguei a procurar em vários lugares, mas não consegui encontrar em nenhum local como é que eles chegam a esses valores, entre 10.000 e 20.000 litros de água. Em alguns lugares falam em 14.000, em outros falam em 15.000. Mas isso varia mesmo, porque isso diz respeito a quanto você usa para regar as lavouras e dar de beber e banho no animal, né? Então, você faz uma média, porque isso varia do tamanho da criação dos animais, né? Então, isso é uma estimativa, né? Não tem como ter um número preciso, só se você for analisar propriedade por propriedade, né? Então, eles fazem uma média geral dos maiores produtores e aproxima. É só para você ter uma estatística, né? Não tem como ser uma coisa tão precisa assim. Sim, mas eu acredito até que alguns desses números incluam não só a água que o boi bebe, como a água para irrigação, para as lavouras, mas como também a água para lavagem das instalações. Sim, todo o custo da cadeia produtiva está incluído nesse cálculo. Água utilizada nos frigoríficos, talvez inclua até a água utilizada nos pontos de venda, né, nos açougues e mercados, porque você tem que levar isso tudo em consideração, não é verdade? Se você para vender carne num supermercado, você tem um consumo de água indireto ali. Mas continuando o texto da Sociedade Vegetariana Brasileira, devido ao uso intensivo de água na cadeia de produção de carnes, um típico e bem nutrido consumidor de carne demanda indiretamente mais de 3.800 litros de água por dia. As granjas industriais geram grande poluição de água devido ao despejo dos dejetos de bilhões de animais em corpos d'água. Essas granjas borrifam dejetos minimamente tratados, ou não tratados até, nos campos, potencialmente contaminando a água, o solo e o ar. Dejetos de granjas industriais, em geral, contêm, entre outros contaminantes, resíduos de antibióticos que estão contidos na alimentação de engorda dos animais. Esses resíduos, assim, terminam excretados no meio ambiente e já foram recorrentemente encontrados como contaminantes de água subterrânea. Bom, isso aí faz parte de um relatório da ONU que saiu em 2006. Um relatório que vale a pena ler totalmente, porque eles recomendam até que o mundo se... Tanto a ONU quanto a Organização Mundial da Saúde. Ambos recomendam o vegetarianismo estrito, tanto para a saúde quanto para o meio ambiente. Exatamente. Segundo a ONU, o setor da pecuária é provável